Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio em que estamos estudando o livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Hoje nós entendemos o que é o livro no episódio passado e agora nós vamos ver o capítulo 1º, que eu dividi em diversas partes, porque aí são muitos assuntos e não tem jeito, a gente ficaria aí umas 4, 5 horas só para estudar o primeiro capítulo. Então, nós vamos ver 11 itens do caráter da revelação espírita. Então, vamos sem demora aqui, olha lá, capítulo 1º, caráter da revelação espírita. Pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? O que você acha, hein? Nesse caso, por que essa revelação? Qual o seu caráter? Em que se funda a sua autenticidade? A quem e de que maneira foi feita essa revelação? É a doutrina espírita uma revelação no sentido teológico da palavra? Ou por outra, é no seu todo o produto do ensino oculto vindo do alto? É absoluta ou suscetível de modificações? Trazendo aos homens a verdade integral, a revelação não teria por efeito impedi-los de fazer uso das suas faculdades, pois que lhes pouparia o trabalho de investigação. Qual a autoridade do ensino dos espíritos se eles não são infalíveis e superiores à humanidade? Qual a utilidade da moral que pregam, se essa moral não é diversa da do Cristo já conhecida? Quais as verdades novas que eles nos trazem? Precisará o homem de uma revelação? E não poderá achar em si mesmo e em sua consciência tudo quanto é mister para se conduzir na vida? Tais as questões que importa nos fixemos. Então, este primeiro capítulo ele vai falar só sobre isso, né? O porquê da revelação espírita, se isso é uma revelação, e todos esses questionamentos que Kardec é sempre maravilhoso e nos faz, né? 2. Definamos primeiro o sentido da palavra revelação. Revelar, do latim revelare, sei lá como é que fala latim, cuja raiz velum, véu, significa literalmente sair de sob o véu, e figuradamente descobrir, dar a conhecer alguma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa que não conhecemos que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos ponha ao corrente do que não sabíamos. Desse ponto de vista, todas as ciências que nos fazem conhecer os mistérios da natureza são revelações, e pode-se dizer-se que há para a humanidade uma revelação incessante. A astronomia revelou o mundo astral que não conhecíamos. A geologia revelou a formação da Terra, a química, a lei das afinidades, a fisiologia, as funções do organismo, etc. Copérnico, Galileu, Newton, Laplace, Lavoisier foram reveladores. A característica essencial de qualquer revelação tem que ser a verdade. Então, qualquer revelação tem que falar algo da verdade. Revelar um segredo é tornar conhecido um fato. Se é falso, já não é um fato e, por consequência, não existe revelação. Toda revelação desmentida por fatos deixa de o ser se for atribuída a Deus. Não podendo Deus mentir, nem se enganar, ela não pode emanar dele, deve ser considerada produto de uma concepção humana. Então, uma revelação é sempre a verdade e é feita o tempo todo, em todos os aspectos. A ciência, por exemplo, é sempre reveladora para nós todos os dias, né? Qual o papel do professor diante dos seus discípulos, senão o de um revelador? O professor lhes ensina o que eles não sabem, o que não teriam tempo nem possibilidade de descobrir por si mesmos, porque a ciência é obra coletiva dos séculos e de uma multidão de homens que trazem cada qual o seu contingente de observações aproveitáveis àqueles que vêm depois. O ensino é, portanto, na realidade, a revelação de certas verdades científicas ou morais, físicas ou metafísicas, feitas por homens que as conhecem a outros que as ignoram, e que, se assim não for, as teriam ignorado para sempre. Mas o professor não ensina senão o que aprendeu. É um revelador de segunda ordem. O homem de gênio ensina o que descobriu por si mesmo. É o revelador primitivo. Traz a luz que pouco a pouco se vulgariza. Que seria da humanidade sem a revelação dos homens de gênio que aparecem de tempos em tempos? Mas quem são
esses homens de gênio. E por que são homens de gênio? De onde vieram? O que é feito deles? Notemos que na sua maioria traz ao nascer faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos, que com pouco trabalho desenvolvem. Pertencem realmente à humanidade, pois nascem, vivem e morrem como nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida? Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade, de melhor qualidade. Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso que o outro. Dir-se-á, como certos espiritualistas, que Deus lhes deu uma alma mais favorecida que a do comum dos homens. Suposição igualmente lógica, pois que taxaria Deus de parcial. A única solução racional do problema está na pré-existência da alma, ele volta sempre a falar sobre isso, e na pluralidade das vidas. O homem de gênio é um espírito que tem vivido mais tempo, que, por conseguinte, adquiriu e progrediu mais do que aqueles que estão menos adiantados. Encarnado, traz o que sabe, e como sabe muito mais do que os outros e não precisa aprender, é chamado de homem de gênio. Mas seu saber é fruto de um trabalho anterior e não resultando de um privilégio. Antes de renascer, era ele, pois, espírito adiantado. Reencarna para fazer que os outros aproveitem do que já sabe ou para adquirir mais do que possui. Os homens progridem incontestavelmente por si mesmos e pelos esforços de sua inteligência, mas entregues às próprias forças, só muito lentamente progrediriam, se não fossem auxiliados por outros mais adiantados, como o estudante o é pelos professores. Todos os povos tiveram homens de gênio, surgidos em diversas épocas para dar-lhes impulso e tirá-los da inércia. O curioso é que Kardec, como um homem de gênio, né, vem aí pontuando e construindo conhecimento com a gente pouco a pouco, já falou sobre a lógica de que as vidas sucessivas são necessárias para que os homens evoluam, que o conhecimento é feito de passo em passo, de pouquinho em pouquinho, e que os cientistas são os grandes reveladores sempre, os professores são os reveladores secundários, não são aqueles que descobrem, mas sim aqueles que transmitem o conhecimento. E claro, o conhecimento a gente constrói justamente em conjunto, né? E uma vida só não é o bastante para a gente acumular grande conhecimento, mas a gente retoma as nossas vidas e vai continuando de onde parou o nosso trabalho, né? Desde que se admite a solicitude de Deus para com as suas criaturas, por que não se há de admitir que espíritos capazes, por sua energia e superioridade de conhecimento, de fazerem que a humanidade avance, encarnem pela vontade de Deus com o fim de ativarem o progresso em determinado sentido? Por que não admitir que eles recebam missões como um embaixador as recebe do seu soberano? Tal o papel dos grandes gênios. Que vêm eles fazer senão ensinar aos homens verdades que estes ignoram e ainda ignorariam durante largos períodos, a fim de lhes dar um ponto de apoio mediante o qual possam elevar-se mais rapidamente? Esses gênios, que aparecem através dos séculos como estrelas brilhantes, deixando longo traço luminoso sobre a humanidade, são missionários, ou se quiserem, messias. O que de novo ensina aos homens, quer na ordem física, quer na filosófica, são revelações. Então tudo isso para dizer o que são as revelações. Se Deus suscita reveladores para as verdades científicas, pode, com mais forte razão, suscitá-los para as verdades morais, que constituem elementos essenciais do progresso. Tais são os filósofos, cujas ideias atravessam os séculos. Percebeu aí o que Kardec está querendo fazer? Ele está destrinchando o que é a palavra revelação, dizendo que a ciência é reveladora todo dia e que os homens que trabalham e trazem essas novidades são reveladores, e que se na ordem física nós temos comumente a ciência, os cientistas, os professores trazendo sempre revelações, ensinando, e que esse trabalho é contínuo de vida em vida, qual o problema de ter revelações feitas por espíritos, não é? E especialmente no mundo físico pelos filósofos que trabalham sempre com a palavra e o desenvolvimento das ideias. No sentido especial da fé religiosa, a revelação se diz mais particularmente das coisas espirituais que o homem
não pode descobrir por meio da inteligência, nem com o auxílio dos sentidos. É esse conhecimento, e esse conhecimento lhe dão Deus ou seus mensageiros, quer por meio da palavra direta, quer pela inspiração. Neste caso, a revelação é sempre feita a homens predispostos, designados sob o nome de profetas ou messias, isto é, enviados ou missionários, incumbidos de transmiti-la aos homens. Considerada debaixo deste ponto de vista, a revelação implica a passividade absoluta e é aceita sem verificação, sem exame nem discussão. Todas as religiões tiveram seus reveladores e estes, embora longe estivessem de conhecer toda a verdade, tinham uma razão de ser providencial, porque eram apropriados ao tempo e ao meio em que viviam, ao caráter particular dos povos, a quem falavam e aos que eram relativamente superiores. Apesar dos erros das suas doutrinas, não deixaram de agitar os espíritos e, por isso mesmo, de semear os germes do progresso, que mais tarde haviam de desabrochar, ou desabrochariam um dia sob o sol do cristianismo. É, pois, injusto se lhes lance anátema em nome da ortodoxia, porque dia virá em que todas essas crenças, tão diversas na forma, mas que repousam realmente sobre um mesmo princípio fundamental, Deus e a imortalidade da alma, se fundirão numa grande e vasta unidade, logo que a razão triunfe dos preconceitos. Infelizmente, as religiões han sido sempre instrumentos de dominação. O papel de profeta ha atentado às ambições secundárias e tem-se visto surgir uma multidão de pretensos reveladores ou messias que, valendo-se do prestígio desse nome, têm explorado a credulidade em proveito do seu orgulho, da sua ganância ou da sua indolência. Achando mais cômodo viver à custa dos iludidos, a religião cristã não pôde evitar esses parasitas. A tal propósito, chamamos toda a atenção para o capítulo 11 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, ele está caminhando aqui. Tem coisas que são autoexplicativas, tá? Então eu não estou parando. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eu te convido a acompanhar no Evangelho, que tem aqui no canal também, o Evangelho no Lar, tá? Que a gente estuda o Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele está dizendo que a religião é uma fonte de revelações, que daí surgem os messias, os profetas, mas que também revelam coisas que são comuns pelo seu tempo e claro que são passíveis de atualizações e que nesse meio há muita falcatrua, muita falsidade, enfim, até no cristianismo. Haverá revelações diretas de Deus aos homens? É uma questão que não ousaríamos resolver, nem que sim, nem que não, de maneira absoluta. O fato não é radicalmente impossível, porém, nada nos dá dele prova certa. O que não padece dúvida é que os espíritos mais próximos de Deus, pela perfeição, se imbuem ou se encarregam do seu pensamento e podem transmiti-lo. Se preenchem do seu pensamento e transmitem, pensamento divino. Quanto aos reveladores encarnados, segundo a ordem hierárquica a que pertencem, o grau a que chegarão de saber, esses podem tirar dos seus próprios conhecimentos as instruções que ministram ou recebê-las de espíritos mais elevados, mesmo dos mensageiros diretos de Deus, os quais, falando em nome de Deus, têm sido às vezes tomados pelo próprio Deus. E aqui eu abro um parênteses de revelações feitas, por exemplo, por Moisés, que é muito comum, que diz que Deus conversou com ele. Pelo Espiritismo e pelo estudo que a gente tem, e por todas as obras, tá? Especialmente no Livro dos Espíritos, a gente entende que Deus jamais conseguiria... não, Deus consegue qualquer coisa, mas Deus não seria uma voz revelando para Moisés, que na verdade ele tinha capacidades mediúnicas de audiência e ouviu um espírito iluminado, o seu guia, um espírito de nível superior, falar, e ele interpretou como se fosse Deus. Kardec aqui está dizendo, eu só falei de um exemplinho, tá? Um exemplo simples aí. As comunicações desse gênero nada tem de estranho para quem conhece os fenômenos espíritas e a maneira pela qual se estabelecem as relações entre os encarnados e os desencarnados. As instruções podem ser transmitidas por diversos meios, pela simples inspiração, pela audição da palavra, pela visibilidade dos espíritos instrutores, nas visões e aparições, quer em sonho, quer em estado de vigília, do que há muitos exemplos na Bíblia, no Evangelho e nos livros sagrados de todos os povos. É, pois, rigorosamente exato dizer-se
que quase todos os reveladores são médiuns inspirados. Vou até colocar aqui, ó, audientes ou videntes, certo? Não foi uma coisa que eu inventei. Daí, entretanto, não se deve concluir que todos os médiuns sejam reveladores, nem ainda menos intermediários diretos da divindade ou dos seus mensageiros. Lembrando também que nós temos médiuns que estão sendo enganados pelos espíritos, né? E a gente estuda isso no livro dos médiuns, como é que a gente faz para educar a nossa mediunidade. Então, daí não são revelações, são até brincadeiras que os espíritos levianos fazem. E aí o que a gente vê aí são esses videntes, esse povo que fala um monte de lorota e fica falando que tal fulano vai ser o presidente do Brasil, tal ciclano vai morrer de não sei o quê. Então isso não é revelação, isso é brincadeira. Os médiuns podem até acreditar, mas não são espíritos que devam ser levados a sério. Só os espíritos puros recebem a palavra de Deus com a missão de transmiti-la. Mas sabe-se hoje que nem todos os espíritos são perfeitos e que existem muitos que se apresentem sobre falsas aparências, o que levou João a dizer, vou grifar, não acrediteis em todos os espíritos, vede antes se os espíritos são de Deus. Simples, né? Pode haver revelações sérias e verdadeiras, como as apócrifas, ou seja, mentirosas. O caráter essencial da revelação divina é o da eterna verdade. Toda revelação cheia de erros ou sujeita a modificação não pode vir de Deus. Concorda? Simples, né? É assim que a lei do Decálogo, os 10 mandamentos, tem todos os caracteres de sua origem, enquanto as outras leis mosaicas, fundamentalmente transitórias, muitas vezes em contradição com a lei do Sinai, são obra pessoal e política do legislador hebreu. Então ele está falando aí das regras que Moisés colocava para administrar o seu povo e dos 10 mandamentos recebida por espíritos superiores e que até hoje elas são fundamentais, assim, não tem nenhum erro nelas, né? Ao passo que as leis feitas por Moisés eram dele, não eram bem de Deus, né? Com o abrandarem-se os costumes do povo, essas leis por si mesmas caíram em desuso, ao passo que os 10 mandamentos ficou sempre de pé como farol da humanidade. O Cristo fez dele a base do seu edifício, os 10 mandamentos, e aboliu as outras leis. Se estas fossem obra de Deus, seriam conservadas intactas. O Cristo e Moisés foram os 2 grandes reveladores que mudaram a face do mundo, ao mundo. E nisso está a prova de sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Sabe, nos trechos do Evangelho, que Jesus sempre vem dizer aquele negócio de puro, não é o que você come que te torna impuro, ou a carne de porco, um monte de coisa que vinha das leis mosaicas, é porque essas leis foram feitas não por Deus, e sim por Moisés, para atender um propósito que naquela época era necessário. Por exemplo, a questão de não comer carne de porco é porque talvez tinha doença e matavam as pessoas e não sabiam por isso, então era mais fácil fazer uma lei dizendo que Deus mandou não comer carne de porco. Ao cabo, Jesus vem e questiona exatamente todas essas leis, dizendo e explicando por que elas já não eram mais adequadas. E, no entanto, os 10 mandamentos, Jesus vem reforçar e torna base, né, dos seus ensinamentos. Importante revelação se opera na época atual e mostra a possibilidade de nos comunicarmos com os seres do mundo espiritual. Não é novo, sem dúvida, esse conhecimento, mas ficar até os nossos dias, de certo modo, como letra morta, isso é, sem proveito para a humanidade. A ignorância das leis que regem essas relações estava abafada sob a superstição. O homem era incapaz de tirar daí qualquer dedução salutar. Estava reservado à nossa época desembaraçá-las dos acessórios ridículos, compreender-lhes o alcance e fazer surgir delas a luz destinada a clarear o caminho do futuro. Então, a gente encerra por hoje, porque ele começa, nós fizemos aí uma geral assim, do que se trata de revelação, como que se dá a revelação, para a gente chegar, né, nas revelações que foram dadas por espíritos superiores,
como as que foram dadas em formato dos 10 mandamentos a Moisés e também as revelações que Jesus nos trouxe, para chegarmos no ponto que a gente vai começar a entender sobre as revelações que sempre aconteceram antes da doutrina espírita, mas que nunca foi dado muita bola pela humanidade, porque não havia um estudo sério, comprometido, como Kardec fez, e com isso ficava sempre algo até supersticioso, né? As pessoas não acreditavam porque não se levava a sério. A partir da doutrina espírita é que começou um estudo muito mais sério e metódico, com observação, questionamento, que construiu a doutrina dos espíritos e que nos trouxe essa revelação fantástica aí de como tudo funciona no mundo espiritual. Maravilha! Nos veremos então no próximo episódio, mas antes, dê joinha no vídeo, por favor. E se puder apoiar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, clique no sininho, você já sabe, né? A gente se encontra então no próximo episódio do estudo da Gênese, eu falo do Gênese, do livro A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tchau!